Seguinte, a gente tem vindo aí nas últimas semanas, usando como base a frase do Hudson Taylor, a obra de Deus, feita do jeito de Deus, recebe os recursos de Deus, né? Então a gente dividiu, as primeiras 2 semanas a gente fez uma pequena explanação sobre o conceito da obra de Deus, definição de igreja, definição de Missio Dei. E na semana passada, e essa semana a gente vai estar definindo fechando brevemente a questão do jeito de Deus, falando sobre liderança servidora, sobre a base do amor ágape, né? E hoje eu quero desenvolver um pouquinho sobre isso, tentar demonstrar um pouco como isso traz resultado na prática. E a partir da semana que vem, nós já vamos começar com o panorama geral da estratégia em si. Vamos começar a falar de igreja mesmo, vamos falar de crescimento integral, igreja simples. Vamos falar dos 5 elementos ali da igreja multiplicadora, como que a gente está aplicando e como que a gente pretende, como junta agora, levar esse projeto aí para o Brasil e o Sul tá sendo pioneiro nessa parada aí. Vamos falar de transição, vamos falar de avaliação, de processos de implementação e vai ser bem interessante. Inclusive, Pastor Walter, na semana que vem, eu vou ministrar essa aula lá da igreja, porque daí eu vou precisar usar o quadro, tentar fazer um esquema para ficar registrado até, pedir para todo mundo mesmo participar semana que vem, porque se perder o panorama geral semana que vem, daí vai ficar complicado o resto das aulas. Então, semana que vem eu vou dar um panorama geral da questão do crescimento integral e do processo de igreja simples, né? Dentro dessa pegada nossa. E depois a gente vai explanando cada item para depois transicionar eles e a gente começar a pensar como fazer isso e aplicar nas nossas realidades, tá? Então eu vou testar, vou ver se eu faço a câmera de lado, vou fazer uns testes essa semana e aí semana que vem a gente começa a fazer assim, para deixar registrado aí para todo mundo. Mas hoje eu queria falar uma última vez a respeito do jeito de Deus e tentar trazer para vocês como isso pode ter aplicação prática tanto para o nosso ministério quanto para a nossa vida. Qual que é por isso que a gente falou da importância da mulherada tá acompanhando ou seguir junto nessa pegada de igreja relacional. Eu aqui na minha comunidade, na minha realidade, eu aplico sem demagogia 70% do resultado à atuação da minha esposa, porque algumas coisas que a gente vai trabalhar aqui, para mim, demandam um esforço tremendo, para ela é mais natural. Talvez seja o teu caso também. Mas a base que eu vou usar é esse livro aqui, ó. Um livro muito raro de achar. Não sei se está dando para ver, ó. A Melhor Coisa do Mundo, Henry Drummond. Esse livro é raríssimo de achar. Se você achar ele um dia na Amazon, compra. Eles fazem pouca tiragem. Quando fazem, já vende rápido. É um livro do século XIX, 1800 e pouco. Henry Drummond era um companheiro de ministério, parceiro do D.L. Moody. E uma certa vez eles estavam na Inglaterra, o Moody já estava pregando há muito tempo, muito cansado. O pessoal pediu para ele pregar mais uma vez e ele falou que não tinha condições, não tinha força. Pediu para o Henry Drummond, que era seu companheiro, fazer uma ministração. E essa ministração, baseada em 1 Coríntios 13, para muitos ficou marcada como a maior explanação da história já registrada dessa pregação de Paulo a respeito do amor. E o, o, o Danny Moody ficou tão impressionado com essa pregação que ele mandou editar, que virou o livro, e ele obrigava todos os alunos do ministério, da escola de pastores dele, a ler essa mensagem uma vez por mês, até que todo mundo tivesse com ela decorada. Então, o Moody não só viu a beleza da pregação, mas ele viu a aplicação prática dela para o ministério pastoral. Então, era obrigatório que todos os alunos tivessem
lesse ela por uma vez por mês, até que eles tivessem todas elas decoradas. É um livro muito bom. Eu não vou falar aqui a expressão do livro, mas eu vou usar ele como como referência do que eu quero dizer. Ele divide praticamente o texto famoso de 1 Coríntios 13 em 3 partes. Então, na primeira parte, ele começa a falar sobre como o amor é a coisa mais importante do mundo, né? Vai comparando o amor com coisas que na época do apóstolo Paulo era muito desejada, como a dom da eloquência, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor não vale nada. Depois ele compara com o dom de profecia, que era o grande astro de Israel, né? Aquele que tinha o dom da palavra profética. Compara esse amor ágape com a caridade, ainda que eu dê tudo meus bens aos pobres, até mesmo ao martírio, que na época da igreja primitiva, a gente sabe que era o elemento máximo da vida cristã. Né? Eu estou aqui com os livros dos pais da igreja, e, e um dos pais da igreja estava prestes a ser martirizado em Roma, e ele manda carta para as 9 igrejas, pedindo, pelo amor de Deus, para não livrar ele da honra do martírio. Então, os caras amavam o martírio. Mas Paulo fala que, nesse texto, que se ele fizesse todas essas coisas, todas essas atitudes, não fizesse com o amor, não seria de nada, não valeria nada. Seria como ele mesmo fala em 1 Coríntios 3, passaria pelo fogo e não sobraria nada. E no final tem uma defesa também sobre o fato de o amor ser uma coisa que vai permanecer. Não é sobre isso que eu vou falar. Aí ele fala que o conhecimento vai passar, os dons vão passar, tudo vai passar, mas o amor é a única coisa que permanece. De tudo que a gente faz, a única coisa que vai permanecer, que nunca vai perecer, é aquilo que é feito com amor. Inclusive, fala que no final, né, do capítulo, a gente conhece muito bem, só vai restar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é mais importante do que a fé e a esperança. Porque para muitos, na eternidade, no reino futuro, não precisaremos mais de fé, né? A fé se tornará vista e a esperança se tornará realidade, mas o amor ainda vai permanecer. Então, a grande tese do Henry Drummond é o seguinte: se o amor é a coisa mais importante do mundo, mais importante do que tudo, e se tudo que a gente faz sem amor não vale nada, e o amor é a única coisa que de fato vai permanecer, por que a gente não considera o amor a coisa mais importante do mundo e age tendo como alvo principal essa questão do amor? Romanos 14:17 é um texto que eu gosto de citar bastante, questão de ministério. Ele vai chegar lá e vai falar que o reino de Deus não é justiça, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas uma vida de justiça, de paz e de alegria. Portanto, tenhamos como alvo, tenhamos como foco a harmonia e a edificação dos outros. Porque se a gente tiver uma vida nessa atitude, com essa atitude, nós vamos agradar a Deus e agradar os homens também. Então, no capítulo anterior, no capítulo 13 de Romanos, depois dele falar que a gente não deve se conformar com o mundo, mas deve renovar nossa mente para experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Basicamente, o livro, capítulo 12, 13, 14 e 15, é um texto sobre a prática do amor no ministério, no serviço do ministério. E é como se fosse a leitura do apóstolo Paulo, a base de como se deve fazer o ministério é o amor. A ponto de ele chegar no capítulo 13 e falar que o amor é o cumprimento de toda a lei. Então a gente cumpre toda a lei, né? Daí ele faz aquela expressão: pô, quem ama não mata, quem ama não rouba. E o amor é o cumprimento de toda a lei. Não executar o amor, obviamente, é a falta de cumprimento de toda a lei. Né? Agora, a nossa tese, que eu quero defender, é que esse amor ágape de Romanos 12, 13, 14, 15, de 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo usa, não é meramente uma questão subjetiva, não é meramente um amor sentimental, não é um amor emocional, é uma questão prática.
Então, nós estamos falando de ações práticas. Essa é a defesa do Henry Drummond. E por falar de ações, de habilidades práticas, nós podemos aplicá-lo. É tão prática que Jesus, por exemplo, falou que nós devemos amar os nossos inimigos. O que seria, por conta própria, se fosse um sentimento, uma contradição de termos. Porque se ele é meu inimigo, obviamente é um desafeto. E se o amor é meramente um afeto, eu não tenho como ter afeto como desafeto. Porque ele não fala para não termos inimigos. Ele fala para amar os inimigos. Ou seja, o cara é meu inimigo. Obviamente é meu inimigo. É um desafeto meu. Eu devo amar esse desafeto. Então, há uma questão prática no amor. E é justamente esta questões práticas do amor que o mundo está faminto. E quando eu digo mundo, inclui a nossa comunidade também e aqueles fora da nossa comunidade que nós devemos alcançar. Se você pegar o apóstolo Paulo em Gálatas, falando dos frutos do Espírito, no capítulo 5, ele vai listar ali também 9 atitudes, que ele diz que contra essas atitudes não há lei. Então, amor, alegria, paz, paciência, bondade, cortesia, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque todo mundo está faminto disso, desde quando a humanidade se alimentou ali do fruto proibido, a humanidade vem sedenta do fruto do Espírito. Então eu falei isso, acho que aqui no primeiro dia. Você prega, por exemplo, aquele filme La Vida é Bela. Quem já viu aquele filme, La Vida é Bela? Então, olha como Hollywood explora isso. Eles levam um elemento do fruto do Espírito ao extremo. E o elemento do fruto do Espírito na Vida é Bela é a alegria. Aquele cara, diante da morte, diante daquele horror terrível, ele manifesta uma alegria sobrenatural, praticamente, para o seu filho, por amor ao seu filho. E aquilo comove a gente. Aquela cena dele marchando quando tá indo para ser martirizado para o filho que está preso na caixa, aquilo marca. Então você vê até o último homem, a abnegação dele sendo levada ao extremo para salvar o pessoal lá naquela batalha contra os japoneses, uma história real. Então, isso aí emociona independente dos dogmas, da doutrina, da religião, porque existe uma fome geral por essas atitudes. E o Henry Drummond, quando ele vai fazer a análise dos frutos do amor prático relatado por Paulo, ele vista ali também 9 atitudes. Eu quero falar sobre essas 9 atitudes que podem marcar positivamente o nosso ministério, a nossa comunidade e as tomadas de decisões da onde nós vamos embasar. Eu vou ler o texto aqui, mas você já conhece. Mas eu quero que você repare como ele destaca essas questões como atitude. Eu vou mostrar como ele enxerga essas atitudes, quais são essas atitudes e como nós podemos aplicar na prática no nosso ministério para a gente obter os resultados que Deus espera de nós. Então, eu vou começar no versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Eu li na NVT. Então aqui nós destacamos 9 atitudes. A primeira atitude, vou pegar a versão ARA, né, que é mais conhecida nossa. O amor não é sofredor. A primeira atitude é paciência. Henry Drummond destaca aqui como paciência. É uma característica que nós devemos e vamos ter que buscar de Deus de maneira sobrenatural se nós desejarmos ter uma igreja relacional, com multiplicação de líderes relacionais, no evangelismo, discipulador e numa vida de comunhão de pequenos grupos, e por aí vai. O amor não é sofredor, o amor tem paciência. Paciência, segundo alguns escritores, é mostrar autocontrole. Mostrar autocontrole. Alguém já disse que a única forma de se dar bem numa discussão é evitando. Paulo, quando ele fala para o apóstolo, para Tito, ele manda lá uma carta a eles e fala assim: evite
discussões tolas. Evite discussões tolas. Uma carta pastoral. E, obviamente, se a discussão for inevitável, essa exortação inevitável tem que ser demonstrada com respeito pela opinião alheia. Então, essa é uma grande questão que a gente precisa ter. A gente tem que exortar preservando a dignidade do outro. Uma vez eu estava com um problema com um rapaz, toda vez ele vinha para um pequeno grupo, e o pequeno grupo é um lugar onde você tem mais que ter paciência na história do mundo. O pequeno grupo é um ambiente onde a gente vai dar oportunidade para os outros falarem. A gente que é pastor está acostumado a ficar falando, 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 o pessoal fica quieto ali, e ainda vem só depois fazer um comentário e a gente se irrita ainda com esses comentários. Mas no pequeno grupo, 30% do tempo é a gente falando, 70% é o povo. E isso é irritante. E você vai abrir para o pessoal falar, eles vão falar um monte de besteira, essa é a realidade. Eles vão falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto que você está falando. A opinião deles não vai somar em nada, essa é a realidade, mas nós temos que deixar eles falar. E se bobear, ainda vão encher nossa paciência. Então, se tem um lugar que o pastor tem dificuldade, é no pequeno grupo. Por quê? Porque nos falta a paciência. E aí vinha um rapaz que era um jogador de futebol, eu não sei o que passa na cabeça dele, eu acho que ele achou que ser jogador de futebol tornava ele uma pessoa mais genial que todo mundo. E ele sempre vinha no meu pequeno grupo e falava um monte de asneira, eu já tava de saco cheio dele, essa é a realidade. E ele sempre falava a mesma porcaria. Então, dependendo do que eu falava, ele já ia citar os mesma porcaria, David Leonardo, já vinha com aquelas pragas de internet. Então, teve um dia eu falei assim, cara, eu vou citar isso, esse miserável vai vir, vai falar essa bobeira, só que hoje eu fiquei assim, o dia inteiro desenvolvendo numa maneira de acabar com ele, essa é a realidade. Eu ia botar ele no lugar dele. Eu já sabia exatamente o que ele ia falar, porque ele era previsível, então eu ia falar isso, ele ia falar aquilo, e eu, pá! Para ele não aprender nunca mais a mexer com o pastor. Não é porque ele sabe bater 3 balãozinhos, é que ele entende teologia. Então, não importa, eu não tô nem aí se o pessoal é fã dele, eu não tô nem aí. Eu ia acabar com esse infeliz. Então, eu passei a tarde inteira, em vez de desenvolver a célula, eu passei o desenvolvimento da minha resposta humilhante a essa miséria desse cara. Aí chegou perto do final, veio aquela questão no meu coração. Você vai exortar esse cara por amor ou você quer acabar com ele? A resposta óbvia é porque eu quero acabar com ele. Eu quero botar ele no lugar dele. Eu quero que ele enfie a cabeça na terra e saia se arrastando daqui até o carro dele e pense nunca mais a peitar um pastor na vida dele de novo. Então, veio de novo. Eu exortaria minha filha assim? Não. Porque quando eu exorto a minha filha, eu estou exortando por amor, porque eu quero ver eu quero que ela cresça, quero que ela se desenvolva. Então veio a direção, né? Então, se for para exortar assim, é melhor ficar quieto. Porque se a Bíblia manda exortar, exortar em amor, ou seja, exortar com atitude de paciência, que me faltou naquela época, e de todos é o que mais me falta. Eu não tenho isso de berço. Isso aí eu tenho que morrer todo dia para ter isso aí na minha vida. Eu não tenho. 2 Timóteo 2:25 fala: corrija com mansidão aqueles que ainda se opõem, para que Deus lhes conceda arrependimento e, quem sabe, fujam da armadilha do diabo. Corrija com mansidão. Se não tem mansidão, é melhor não corrigir. É melhor não corrigir do que corrigir sem mansidão. E aí eu fui para a célula e o abençoado lá, qual que eu dou o nome do desgramado? Foi lá, estragou a célula como esperado, falou a mesma besteira que eu estava esperando que ele ia falar, e eu não pude gastar minha ótima resposta para humilhar ele, e ainda teve umas 3, 4 pessoas que concordou com ele. Então, eu tomei esse aprendizado para mim e não corrigi. Hoje tenho buscado essa questão. Eu vou lá, me preparo para o pior, né? Já fico calculando que alguém vai falar uma bobeira, fico imaginando a bobeira, fico tentando me consertar dentro de. Para que eu possa chegar lá e falar, meu querido, nada a ver, né? Então a gente tem que corrigir com mansidão, né? O pessoal, esses movimentos de célula, fala da correção sanduíche. Já ouviu falar da correção sanduíche, pastor?
Porque o sanduíche é 2 pão no meio de um hambúrguer. Então você elogia, mete o esporro e mete o elogio de novo. Então é a correção do sanduíche. Você fala, meu querido, muito obrigado pela tua opinião, você é sempre proativo. Aí depois vai lá, desce o pau e termina elogiando de novo. Mas é sempre muito observador. Tem que achar um jeito de desenvolver isso aí. Por quê? Porque, né, a partir do momento, é um aviso, hein? E é por isso que a gente não vira a chave pro discipulado e pro pequeno grupo. Não é que a gente não quer virar a chave, não virou a chave, não. É que a gente não quer. Porque a partir do momento onde você entra nesse ambiente de discipulado e pequeno grupo, a nossa exposição vai ser infinitamente maior. E o que será exigido de nós não vai ser o nosso conhecimento de teologia sistemática. Não vai ser o nosso QI, vai ser o nosso QE, nosso coeficiente emocional, a nossa inteligência emocional, que vai ser muito mais exigida e que é muito menos trabalhada nas nossas escolas por aí. Então, a paciência é o que vai fazer diferença para a gente ter resultado ou não. Então, não adianta falar de estratégia se eu chegar lá no pequeno grupo e descer a expor em todo mundo que falar besteira. E todo mundo vai falar besteira, cara. Ou começar a anular. Então, nós vamos falar da estratégia, mas você tem que estar preparado. Segunda atitude, o amor é benigno. É bondade. Segundo o livro do James Hunter, bondade é dar atenção, apreciação e incentivo. Um outro livro do James Hunter falando sobre isso, falando sobre as 9 atitudes do amor também, muito legal. Ele fala sobre a habilidade de dar atenção, que teve uma vez um experimento na fábrica Western Electric, isso é um fato, nos Estados Unidos, e eles começaram a testar a iluminação para ver se aumentava ou diminuía a produtividade conforme melhorava a intensidade da iluminação. E eles repararam que, depois desse experimento, a produtividade aumentou. Então, eles aumentaram a luz, aumentou a produtividade. Eles diminuíram a luz e a produtividade continuou aumentando. Eles variaram a luz para o meio termo e a produtividade continuou aumentando. Então, eles chegaram na conclusão que a produtividade não estava aumentando ou diminuindo por causa da luz, mas por causa da atenção que eles estavam dando. O fato dos chefes estar olhando e anotando aquilo, o fato do funcionário perceber que ele estava, que o patrão estava de olho nele, aumentou a produtividade. Até na, na época da loucura do Hitler lá, eles fizeram alguns experimentos da mesma maneira com bebês, e alguns eles davam muita atenção, outros eles não davam nenhuma, outros eles davam mais ou menos, e os bebês que mais se desenvolveram foram aqueles que recebiam a atenção do pai, da mãe ali constantemente. E os que não receberam atenção, literalmente morreram. Alguns morreram. E essa é uma experiência lamentável, mas que aconteceu na época do Hitler. As pessoas se desenvolvem melhor se recebe mais atenção. Então aí que está a jogada. Nós vamos precisar desenvolver essa habilidade de, como eu já falei aqui na semana passada, de ouvir ativamente, né? Então você está num pequeno grupo, mais uma vez, e o cara vai falar besteira. Essa é a realidade. Vai ser o choque nosso com a realidade dos irmãos da nossa igreja. Mas aquela besteira é importante para ele. E nós, como pastores, temos estamos no automático do ouvir passivo. Nós não estamos nem ouvindo o que o cara está falando. A gente não ouve nem o que os caras falam no congresso. A gente senta numa roda e não está ouvindo o que o cara está falando. Só ouve que ele falou alguma coisa, já fica esperando a nossa hora de falar e não vê a hora dele calar a boca para vir entrar com a minha opinião. Então, as pessoas percebem isso. E elas estão literalmente pagando para serem ouvidas ativamente, às vezes por um psicólogo, por um psicanalista. Elas estão buscando essa atenção. E é extremamente importante, nesse ambiente de igreja relacional, a habilidade de ouvir ativamente, de a pessoa olhar no nosso olho e ela reparar e perceber que o que ela está falando para nós naquele momento é a coisa mais importante do mundo. Que a gente está bebendo de cada palavra que ela está falando, nem que for para corrigir depois, mas que a gente está ouvindo e apreciando
e dando atenção precisa para aquilo que ela tá dizendo. É até uma ótima estratégia para abordar novas pessoas na igreja. Então, por exemplo, aqui nós temos a regra dos 5 minutos, que eu vou explicar. Acho que já expliquei aqui naquele vídeo, mas... Então, quando chega um visitante, nós orientamos a igreja a não conversar entre si, procurar uma pessoa que eles não tiveram ainda conhecimento e conversar com ela. Aí a resposta das pessoas é sempre a mesma. Mas o que que eu vou falar com ele? Eu não conheço, eu não tenho assunto. E aí que entra o conhecimento técnico, né? Que ajuda. As pessoas têm forte necessidade de serem apreciadas e elas amam falar de si mesmas. Então, o que que a gente faz? Você não tem que falar nada, cara. Você tem que ouvir. Essa é a jogada. Vocês chegam para um cara estranho, então, há 2 semanas atrás apareceu um senhor careca lá na minha igreja e tal. Ele destacou ele assim. Eu sabia que eu tinha visto ele em algum lugar. Bem grandão, carecão, forte pra caramba. E chego pro cara, não tem assunto. Olá, qual é o teu nome? Roaldo. Tô bem, Roaldo. Ah, é a primeira vez aqui? Você é da cidade? "Ah, eu sou policial civil. Ah, você é o policial civil. Porque aqui na cidade só tem dois, né? Então é mais fácil. Então, sei que eu sei quem é você, porque aqui tem o careca negão e o careca brancão. Então ele era o careca brancão. Sabia que eu já tinha visto em algum lugar. E aí, como é que você tá fazendo aí e tal? E deixa o cara falar. O cara fica falando. Aí você sabe de alguma coisa. Ah, teve aquele caso, estão procurando. E ele fica falando, falando, falando. Eu não falei nada com o tal do Rob. Ele ficou falando dele, do serviço dele, da mulher dele, dos filhos dele. Resultado, não para de vir. No domingo já estava aí, no domingo tá aí. Cruzo com ele na rua. Ô, Roaldo, chama pelo nome. Só o fato de saber que o pastor chama ele pelo nome. E ele teve um ambiente onde ele foi ouvido. Então a gente treina a igreja a ouvir as pessoas. Essa é uma atitude de bondade. É um jeito de você amar quem você ainda não tem afeto. Eu não tenho afeto pelo Roaldo, não tenho intimidade com ele, mas eu posso amá-lo. Eu posso fazer isso até com o meu inimigo. Eu posso ouvi-lo ativamente. Isso é uma atitude de bondade. Posso responder com paciência a uma inquietação, como Paulo falou para Timóteo, aqueles que ainda se opõem. É uma questão de, de habilidade adquirida pelo poder do Espírito Santo. As pessoas querem ser apreciadas. Alguém já disse: um soldado nunca venderá sua vida a você, mas a dará de graça por uma fita colorida. Um soldado não vende a vida, mas ele te dá de graça por uma fita, cara. Só pelo fator de ser reconhecido. Então a gente pega, os voluntários trabalham aqui, faz alguma coisa, a gente chama lá na frente, elogia, dá um nome um por um, né? A gente tem que aprender a elogiar as pessoas um por um. A gente dá, geralmente a gente reconhece, ó, queria agradecer o pessoal que estava servindo a comida. É legal, mas se você citar o nome, queria agradecer a fulana de tal, ó, o fulano chegou aqui às 8 da manhã, eles vão ver que você viu a hora que eles chegaram, fizeram esse almoço maravilhoso. Vamos orar aqui por quem serve. Tem um pastor que eu aprendi com ele. Toda vez que a gente ia comer, ele sempre orava agradecendo os que servem e falava a mesma frase. Maior é o que serve do que é servido. Senhor, abençoa as mãos do fulano de tal, do fulano de tal, do fulano de tal, do fulano de tal. Chamava lá na frente os cozinheiros, batia a palma. Os cara vai cozinhar comida até a morte. Eles não vão parar nunca mais. Não era todo o pastor, era o pior pregador que eu já vi na vida e tinha 5 mil membros na igreja dele. Então, ele sabia reconhecer. Ele chega, reconhece o nome da pessoa, lembra da história. A gente não pode perder essa característica, que é uma característica, segundo Paulo, a mais importante do mundo, né? Um casamento acaba quando uma das duas partes para de apreciar, reconhecer o valor, valorizar a outra. E o nosso relacionamento com os irmãos acaba também. Se o cara percebe que ele entra na nossa igreja e sai sem ser percebido, se ele deixa de ir sem sentir falta, se a opinião dele não é ouvida nunca, se o que ele faz não é reconhecido nunca, né? Alguém já disse, como eu falei semana passada, antigamente, nos batistas, as pessoas tomavam as decisões com a mão, agora elas tomam com a perna. Aí o Fabrício Freitas falou lá na reunião. Elas tomam a decisão com a perna.
Elas não vão discutir mais, elas se levantam e vão embora, não voltam nunca mais. Então a gente precisa buscar uma maneira de reconhecer as pessoas. Augusto Cury falou assim: a pessoa não morre quando para de respirar, morre quando sente que não é mais importante para ninguém. No livro dele, Vendedor de Sonhos, falando sobre suicídio, ele fala que a pessoa decide se suicidar quando ela percebe que ela não é mais importante para ninguém. Tamanha necessidade disso aí. E isso é bíblico. Paulo falou: tenham o vosso sentimento, e a vossa atitude é a mesma que houve em Cristo, e considerou os outros mais importantes do que si mesmo. Considerar, não é, mas nós devemos considerar. Jesus nos considerou mais importante. Nós não somos. Considerar é uma decisão que a gente toma, baseada na vontade de decidir. A tua opinião, a tua visão é mais importante. Buscar encontrar na pessoa qualidades genuínas, não para ser. Porque daí tem a diferença de bajulação, né? Porque bajulação é um elogio falso. Mas se aquela pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus, tem uma mãe que ama ele, então alguma coisa tem. Então eu tenho que tentar descobrir o que Deus vê nele, o que as pessoas veem nele, e de fato demonstrar atitude de reconhecimento, de valorização. E isso é bondade. Chamando pelo nome, elogiando especificamente, enfim. Isso vai ser muito importante, principalmente na nossa formação de liderança. Esperar que as pessoas façam meramente por senso de dever é muito difícil. Há uma necessidade humana terrível de serem reconhecidos e apreciados. Esse é um atalho que a gente pode tomar. E é um atalho mais bíblico de todos. É o atalho mais bíblico de todos. Isso é mais importante que a fé, segundo o apóstolo Paulo. A terceira atitude que eu queria destacar, eu estou sendo bem breve aqui, mas depois eu recomendo alguns, é a generosidade. O Nara fala, o amor não inveja, né? A gente tem que sair desse espírito de Caim, de competição, e ir para o espírito de cooperação em Cristo. Existe uma competitividade que ela é doentia dentro da igreja. Todo mundo quer ver você bem, mas não quer ver você melhor do que ele. Todo mundo quer ver você bem, mas melhora vai melhor, pra você ver. O Salomão disse que a ira é perigosa, mas a inveja é destruidora. A inveja é destruidora. A pessoa com inveja é capaz de fazer coisas inacreditáveis. Então, quando essa é a realidade do mundo, quando eles encontram alguém que de fato se alegra com as alegrias, nós não queremos sair de perto dessa pessoa. Eu só vou falar isso aqui, desse tempo, generosidade. Olha essa atitude. Todo mundo sabe. Você nunca comprou um carro, pastor? Ó, aí você compra aquele carro bonito, sempre tem um Zé Ruela que vai chegar olhando ele assim, ó. Sabe quando o cara vai assim, ó? Ele vai olhando de lado assim. O que que você tá olhando aí? Esse carro já foi batido. Mas quem perguntou, filho? Eu quero saber se esse carro foi batido. Essa porta aqui não é original. Sempre tem um infeliz pra botar defeito. Esse carro aqui tem uma manutenção complicada. O cara tá com raiva que você tá com o carro. E ele quer demonstrar essa raiva. Você vai pra praia? Ixi, essa época aí chove, hein? Meu Deus, só chove. Toma cuidado, hein? Tem muita água viva lá. O cara tá praticamente torcendo pra você tomar um choque. Pra cair um raio na tua cabeça. Por quê? Porque você vai pra praia. É tudo em nome de. É disfarçado, mas todo mundo percebe. Então você recebe uma promoção, você recebe um convite para pregar num congresso ali, pô, o cara pode até te abraçar, mas tá todo mundo com raiva de você. Essa é a realidade. Todo mundo com raiva. Por que você e não eu? O que esse infeliz tem que eu não tenho? É aquele maldito daquele Abdala, tem 30 anos de idade. Por que esse cara prega desse jeito e eu não prego? Entendeu? Esse cara nem tem barba? Parece um moleque. Eu fui jantar com ele, parece um moleque. Parece que tem 15 anos. Que é essa porcaria desse Abdala? Então, você vai ficar. É difícil você encontrar alguém. Mas quando você encontra um cara que de fato se alega com o que você se alega, cara,
Esse é um amigo de verdade. Então nós temos que treinar nossa habilidade de se alegrar com os que se alegram. É muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. A gente foca muito em chorar com os que choram, mas chorar com os que choram passa. É até humano. Você vê o cara no limbo, você fala aí, ó. É até bom estar lá. Ainda bem que não é eu. A primeira coisa que nós pensamos é isso. A gente não fala assim, vê pro lado bom. Tem gente que tá pior. O que tem de bom nisso? Eu tô com uma doença, aí tem um cara pior que eu. O que isso me ajuda? Eu tô devendo 5 mil no cartão de crédito, mas tem gente que não tem onde morar. E daí? O que isso me ajuda? Melhora nada na minha vida. Eu tô devendo, o cara tá sem morar, estamos tudo ferrado aqui, então não adianta nada. Chorar com os que choram é fácil, o difícil é se alegrar com os que se alegram. A habilidade de ficar feliz com a alegria do outro. Essa é uma habilidade que a gente tem que trabalhar e que traz muitos resultados para a nossa comunidade. E gerar essa cultura, então, espetacular. A quarta atitude, para a gente dar uma acelerada, é a humildade. O texto diz que o amor não se vangloria nem se ensoberbece. O orgulho é repelente de influência. Deus odeia o orgulhoso. E as outras pessoas também. Todo mundo odeia o orgulhoso. Orgulho é repelente de influência. Então nós precisamos ser, segundo o James Hunter, a definição de humildade dele é ser autêntico, sem pretensão, sem orgulho ou sem arrogância. Eu estou convencido, irmão, que o grande segredo do sucesso ministerial é a humildade. As pessoas simplesmente amam quando tem o favor e a graça de encontrar uma pessoa humilde. E essa pessoa humilde, além de achar graça aos olhos de todos, como foi com a comunidade de Atos, da igreja primitiva, ela alcança a graça e o favor de Deus. Ela ganha um favor, a graça e o favor de Deus. Eu falei para vocês aqui, eu não sou um exemplo de humildade, eu tento trabalhar isso no meu coração, mas uma das poucas coisas que me dei bem na vida foi quando eu tive pequenos surtos de humildade. Por exemplo, essa própria função aqui. Eu já falei para vocês que eu ganhei esse emprego por causa de um livro que eu não li? Já contei, pastor? Então, eu falava lá com o pastor Samuel, uma história minha com o Samuel. Eu tava com o pastor Samuel e, e, e ele começou a fazer pergunta, ele assistiu o treinamento, começou a fazer pergunta, colocou eu para debater alguns assuntos com o Diogo Carvalho, fiquei debatendo tal, fui me dando relativamente bem na minha defesa. Citando um monte de livro, dei a sorte não, favor de Deus, que o Lucas Sangel fez o doutorado dele em plantação de igreja recentemente, e os livros que ele usou eram os mesmos que eu usava, são esses aqui que a gente está fazendo, então eles estavam procurando alguém para aplicar aquilo, e eu tinha aplicado, o Lucas fez a defesa, mas não. Então, assim, a coisa foi confluindo. E foi sendo muito bom, estava sendo bem aceito. Só que chegou num momento crítico que, de repente, o pastor Samuel virou para mim e falou assim: obviamente você já leu o livro Evangelismo na Igreja Primitiva. Esse, obviamente, me matou, entendeu? Porque eu estava sendo muito bem aceito, mas esse, obviamente, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Irmão Pérez. Esse, obviamente, falou assim: caramba, esse livro eu devia conhecer de todo jeito. E agora? Agora é o óbvio. Pastor, não li não. Aí o Samuel me testou uma vez. Ele falou assim: você não leu esse livro? Esse livro é mais básico. Você não conhece esse livro? E começou a falar como que era. Praticamente eu era um idiota por não conhecer o livro. E eu fiquei muito tentado em falar: ah, sei, tá? Aquele Miguel, né? Ah, sei, tá ligado? Ah, acho que eu sei. Falei, cara, nunca ouvi falar. Nesse momento ele virou para mim e falou assim: pastor, você está contratado. E por quê? Aí ele me disse: tinha um cara que trabalhava para ele, que eu não sei quem é, que todo livro ele falava que leu. Era incrível. Ele dava um livro para ele de 600 páginas e falou assim: ah, chegou ontem. Ó, mas desculpa, tive que dar uma lida. E já li tudo. E dava para Samuel. E o Samuel foi pegando ranço, porque todo livro que ele citava na terra, o cara já leu, já sabia. E o Samuel percebia que ele não sabia.
às vezes fazia pergunta e dá uma dica. E o pastor Samuel pegou. Então, até uma dica. Ele odeia a gente que fala que deu todos os livros do mundo. E ele falou que jurou para Deus que nunca mais ia contratar um cara que falasse que deu todos os livros do mundo. Pô, eu ganhei um emprego por causa de um livro que eu não li. Olha que coisa absurda. Aí eu falei para ele: eu vou comprar esse livro, eu vou pendurar na parede da minha casa e nunca mais vou ler esse livro também. E vou colocar. Tá aí o livro que eu não li. O livro mais importante da minha vida até o momento é o livro que eu não li. E não vou ler. Eu faço questão de não ler esse livro nunca mais. Eu li todos os outros que eles indicaram. Tô lendo tudo que a junta tem lá, tô aqui lendo. Ó, tô lendo todos os livros que a junta me deu, mas aquele eu não leio. Porque aquele lá foi o que me deu o emprego. Então a gente tem que valorizar essa questão da autenticidade. Eu vou ler porque eu não li. Fui na reunião, poxa, só tem os caras pequenos lá. Fabrício Freitas, Milton Monte, outro que eu escrevi, Diogo Carvalho, Fernando Brandão, Samuel. Botaram eu lá dentro, o programa lá. E eu tava de bermuda e chinelo, cara. E a camisa do Londrina, Futebol Clube. Mas não era, eu não tava indo pra reunião, eu tava indo comer de graça no café da manhã. Aí os caras, entra aí. Aí eu falei, não vou entrar não. Aí fiquei lá, tava enchendo meu saco, eu não tô vestido, todo mundo de blazer, aquela eloquência na sala do Brandão. Pô, daí eu entrei, forçado, e fiquei na minha ali. De repente o Brandão perguntava uma coisa, não quero falar não. E o assunto era justamente esse assunto, plantação de igreja. Não, eu fico aqui na minha insignificância, pagando uma. Aí ele falou assim, ó, se você não tem nada pra falar, pode ir embora então. Pode ir embora. Pega as coisas, pode sair. Você não tem nada pra falar? Eu falei, opa, não, pode deixar, pode. Só que assim, eu não tenho nada pra falar da qualidade de vocês, né? Não, fala aí. Aí comecei a falar umas bobeiras minhas, fazer umas piadas. Pô, autenticidade. Os caras gostam disso. O orgulho é repelente de influência. E fiquei falando lá e foi uma boa reunião. Tive as minhas contribuições miseráveis, mas funcionou. Então, nós vamos para frente. Eu peguei uma definição de humildade aqui do Andrew Murray, no livro dele, que é A Beleza da Santidade. Humildade é a beleza da santidade. E olha o que ele falou: o orgulho é a raiz de todo pecado e mal, a porta do nascimento e a maldição do inferno, a explicação de toda decadência e fracasso. A humildade é o solo fértil na qual a graça de Deus pode produzir fruto abundante. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho, e não ter fim a não ser pela humildade. A verdade é essa: o orgulho tem de morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. A humildade precisa lançar a semente, ou não haverá colheita nos céus. Olha que forte. O orgulho tem que morrer, ou nada dos céus brotará em você. A humildade precisa lançar a semente, ou não haverá colheita nos céus. Não adianta a gente dar a estratégia que for. Se faltar humildade para a gente, não haverá colheita do céu. E a humildade que nos conduz a nos humilharmos, né? Tem aquela frase que fala: os humilhados serão exaltados. Ela está errada. A Bíblia fala que aquele que se humilhar será exaltado. Humilhai-vos. Ele fala em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não ser humilhado. Às vezes o cara está sendo humilhado porque ele, na verdade, não passa de um orgulhoso ferido. Ele esperava alguma coisa, está se sentindo humilhado porque não teve reconhecimento. A Bíblia não manda a gente se sentir humilhado, ele fala para a gente se humilhar, é diferente. E há um favor de Deus na vida de quem se humilha. Eu disse, não sei se eu contei aqui, no outro ministério que eu tive, eu senti claramente, estava ouvindo uma música da Bethel Church lá, e eles falavam em inglês: o que o senhor orar eu oro, o que o senhor falar eu falo, o que o senhor cantar eu canto. E eu senti claro no meu coração: você vai falar o que eu falo? Vai orar o que eu oro? Vou. Então você vai ligar para todo mundo que você ofendeu e vai pedir perdão. A lista não era pequena não, pastor. 53 pessoas eu fiz. E não porque eu fui de gratuito. Pessoas que me caluniavam, me maldizeram, inventavam mentiras sobre a minha família, sobre a minha vida.
E eu simplesmente, vamos por assim, devolvi na minha moeda. Eu tive que ligar para pedir perdão. Não foi fácil. Algumas pessoas nem entenderam, porque sabiam que estava me devendo. Eu tô te ligando para pedir perdão. Por que você está pedindo perdão a mim? Eu que falei que o senhor era gay, falei que o senhor era satanista, falei que a tua esposa era uma prostituta. Eu que queria pedir perdão, pastor. Não, eu tô te pedindo perdão, porque quando você falou isso, estava errado, eu não respondi como Jesus responderia. Eu não fui como um cordeiro, e não um lobo para cima de você. Então, naquela oportunidade de glorificar a Deus, eu não manifestei a glória de Deus, eu manifestei o Mateus, a raiva e a personalidade do Mateus. Então, eu falhei na minha missão de manifestar Cristo na tua vida, inclusive nessa situação, principalmente nessa situação. Então, eu quero te pedir perdão. Outros não, outros falaram assim: eu sabia que você ia pedir perdão. Os caras são tão vagabundos que ainda falaram: eu sabia, que bom que você se tocou. Ok, queria te pedir perdão. Blá, blá, blá. E eu vou falar para você: eu atribuo qualquer coisa que está acontecendo na minha vida a obediência que tive a Deus a esse ato. Então, hoje, está confluindo situações na minha vida que eu não esperava. Essa é a realidade, vocês estão vendo, todos estão vendo. Não esperava. Tá caindo coisa na minha mão, eu estou entrando em lugar que eu não devia estar, falando no lugar que eu não devia estar falando. E se tem alguma resposta, eu atribuo 99% a disposição em se humilhar. Se humilhar. Por isso que eu valorizo isso aí. Por isso que eu faço questão, mesmo que pegue ranço de todo mundo, de falar essas coisas antes de falar de estratégia, pastor, porque senão não funciona, cara. Não funciona. Não funciona, porque ainda que eu tiver a melhor estratégia do mundo, se eu não tiver isso aqui, não vai valer nada. E não vai funcionar. Então, reflita sobre essa questão de se humilhar. É interessante. Veja na Bíblia quando aparece, em provérbio, qualquer lugar, em Tiago, está sempre nessa questão da gente. E Jesus fez isso, né? Porque ele não considerou o fato de ser semelhante a Deus, mas se humilhou, se esvaziou e foi obediente até a morte. Por causa disso, Deus o exaltou. Olha a sequência de conjugações no texto de Filipenses capítulo 2. E por isso o quê? Porque ele se humilhou e foi obediente, Deus o exaltou. Está lá, está na nossa frente. A quinta atitude do amor é a cortesia. Na Ara fala assim: o amor não se porta inconvenientemente. Cortesia é a polidez, é o amor em bocadas. Então, você sabe o que significa aquele termo que nem existe mais, né? Do cavalheiro, homem de boas ações e sentimentos nobres. Homem que sempre age de forma suave. É interessante, ele é um cavalheiro. É aquela figura dos filmes do século XIX, XVIII, cavalheirismo. É interessante que Jesus agiu da mesma maneira. Olha Mateus 12, 18, se eu não me engano, uma citação do texto de Isaías 44, não tenho certeza. Mas na tua Bíblia de referência vai ter. Mateus 12, 18. A respeito de Cristo. Vejam meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Então, até aqui, ó, a proclamar justiça às nações. Como? Versículo 19. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele verá que a justiça seja vitoriosa, e o seu nome será a esperança de todo mundo. A figura de Jesus não esmagando a cana que já está quebrada é de um homem, aquelas caninhas, né? Umas caninhas assim no chão da Israel que tem, arrastando o pé levemente para não terminar de estraçalhar o que já está moído. Não apagando a chama que já está fraca, se movendo de maneira tão lenta para não ventar aquele ventinho final que falta para apagar aquela chaminha que já morreu. Nós estamos lidando com gente que já estão destruída, quebrada, que a chama deles já morreu,
Está nas últimas chamas de esperança. E nós temos que proclamar a justiça, mas como o servo alegre de Deus. Com essa cortesia, com esse cavalheirismo, né? Cavaleiro ou dama é aquele que sempre trata o outro como se fosse pessoas importantes. Eu coloco como se fosse, porque a gente sabe que nem sempre é, cara. Essa é a realidade. Mas como se fosse, porque não é pra gente, não é pro outro, mas pra Deus é. E a gente sabe tratar bem os outros, pastor Walter. A gente só seleciona quem a gente trata bem. Todo mundo sabe ser cortês com o Fernando Brandão. O difícil é ser cortês com o irmãozinho qualquer ali da recepção. Esse é o problema. O Brandão vem falar comigo, ele fala uma dessa na minha cara, pá! Aí não tem nada, vai embora. Aí eu sei, é o Fernando Brandão. Você acha que eu vou falar, vá tomar seu nariz, feliz? Vou embora então, sai batendo perna? Eu não. Não, tudo bem, pastor, entendi a sua direção. Vou participar. É lógico. Agora eu desço ali embaixo. Aí vou lá na recepção. A mulher da livraria fala uma besteira pra mim, eu vou saber se cortei. A gente seleciona. Brandão é importante, a radical ali tanto faz. Então a gente tem que saber ser cortês com todo mundo. E essa cortesia traz resultado. Não existe lixo humano. Todo mundo foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então nós, a partir do momento que a gente aprender a tratar todo mundo como sendo importante, como Jesus fez, um lixo como eu, nós vamos ver resultados. Vamos ver resultados. Sexta atitude, altruísmo. O amor não busca o próprio interesse. Eu podia fazer a mesma pregação só em cima de Filipenses 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A abnegação é a grande atitude de satisfazer a necessidade dos outros. Já falamos semana passada, necessidades reais, não vontades. Senão a gente se torna um escravo. Mas um servo, ele satisfaz as reais necessidades. Foi isso que os nossos pais fizeram conosco. Eles satisfizeram a nossa necessidade. Às vezes até de exortação, mas a exortação em amor, de mostrar o caminho. Então, nós vamos trabalhar alguns elementos, que a gente estava lá no seminário sobre a teologia do culto, e esse foi o grande embate que eu tive ali com algumas pessoas. Graças a Deus eu estava com a costa quente lá do Samuel e do Brandão. Né? Qual que foi o grande embate? A gente faz o culto para nós. A gente não tem a abnegação que Paulo teve em Romanos 14, de por causa de débeis e frágeis da fé, abrir mão até, se possível, de direitos nossos. Isso é a verdadeira abnegação. Isso é o verdadeiro altruísmo. Jesus não precisava vir aqui e nem fazer o que ele fez. Fez por causa de mim. A maioria das coisas que a gente vai fazer não é porque você precisa. Mas eu não preciso disso para ter minha vida com Deus. Você não precisa, mas os caras precisam. Eu não sou veiaco de igreja. Agora o irmão que nasceu de novo ontem, que é um bebezinho na fé, que está 6 meses na caminhada aí, ele precisa de coisas que a gente não precisa. E como é que a gente identifica isso? Se colocando no lugar dele. Tendo essa abnegação de nossos direitos, daquilo que é mais confortável, aquilo que é mais viável para mim, para começar a pensar o que é mais viável para aquele que precisa mais, porque os membros mais, né, menos honrosos, como diz o apóstolo Paulo, os membros menos honrosos são os que recebem maior cuidado. No nosso corpo também é assim. É o que a gente mais protege. É o que a gente bota mais roupa em cima. É o que a gente mais esconde. Quanto menos honroso é o membro, mais proteção e zelo ele recebe. Então, o zelo tem que ser para esses membros menos honrosos. Para não falar em português, claro aqui, já deu para entender. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas ele é exatamente ele que vai ter que. O que esse cara precisa? Eu não preciso de nada. Pô. Você pode jogar em qualquer lugar aí que eu estou servindo a Deus. Agora, esses caras, não. Abnegação, altruísmo.
né? O amor não busca o próprio interesse. Sétimo elemento, domínio próprio. O amor não se irrita. Engraçado que a Bíblia nos ensina, né? Irai-vos, mas não pequeis. Irá é sentimento. O cara fala uma bobeira, eu vou, obviamente, ter um sentimento condizente com aquilo, porque eu não sou feito, não tenho sangue de barata. Mas eu não preciso não preciso pecar. Pecar é atitude. Devolver um tapa na cara dele, falar uma besteira também de volta, né? E a grande questão nossa, que vocês vão sentir, que a gente sente muito no ministério, é uma frase que eu ouvi nesse livro aqui também, do Henry Drummond. Ele falou assim: a intolerância é o vício da virtude. A hora que ele falou isso, eu me identifiquei. A intolerância é o vício da virtude. Por quê? Quanto mais virtuoso você fica, mais você ora, mais você se dedica, quanto mais você ama, mais intolerante você fica. Você começa a ficar com raiva dos outros, que eles não estão respondendo à medida que você está investindo. E vai precisar muito de domínio próprio. E a gente percebe isso nos irmãos. Então você tem um grupo de oração aí que não dá 5 pessoas. E você repara na conversa desses caras que vai orar. Eles não... A intolerância é o vício da virtude. Eles estão orando pela graça de Deus. Foram comissionados por ele para orar. A gente chega no grupo e fala assim, complicado, né? Ninguém quer orar. Se fosse um cu de bênção, tava todo mundo aqui. Se fosse um churrasco, ia vir, mas a gente chamou para orar, não vem ninguém. Porque essa aí já é a intolerância que está brotando da virtude dele de estar orando. É a primeira coisa que brota no nosso coração. E isso traz irritação, irritabilidade. Então a gente está orando e por causa da nossa vida de comunhão com Deus elevada, em vez de a gente ficar mais parecido com Cristo, fica mais parecido com o capeta. Então enquanto um cara que não ora, fica com raiva dele. É engraçado isso. A gente está estudando a Bíblia porque ninguém quer estudar a Bíblia. Eu, em vez de parecer com Deus da Bíblia, eu pareço com o diabo da Bíblia. Porque ninguém quer estudar. Porque ninguém quer fazer nada. Porque eu estou investindo meu tempo aqui e não está respondendo. Então, vai precisar de domínio próprio. Vai precisar de se conscientizar dessa consequência natural da virtude para que a gente não se torne pessoas intolerantes, né? Nesse mesmo livro, ele fala assim, que é impressionante como nós somos muito complacentes com os pecados do humor. A gente é intransigente com os pecados da carne, mas somos muito complacentes com o pecado do humor. Então, a irritação, as palavras ásperas, para a gente, ó, o problema é não adulterar. E a gente tem que ser também, a gente tem que ser intransigente com os pecados do humor. Abrindo aspas para o pastor aqui, ele falou assim: esta influência é responsável por amargar a vida, dividir comunidades, destruir os relacionamentos mais sagrados, devastar lares, enfraquecer homens e mulheres, tirar o brilho da infância, enfim, pelo mero e gratuito poder de produzir miséria. Nós temos que ser intolerantes com a intolerância. Eu tinha uma mulher aqui na nossa comunidade que era muito capaz. Acho que eu contei aqui, semana passada. Muito capaz no Ministério Infantil. Mas a mulher era intolerante demais. Ela era tão capaz que ela odiava todo mundo que não mantinha o padrão dela no Ministério Infantil. Ela estava destruindo o Ministério Infantil e, consequentemente, a igreja. Eu precisei ser intolerante com a intolerância dela. Com muito amor, irmã, não dá mais para você trabalhar. Ah, mas quem vai fazer igual eu? Não, ninguém vai fazer igual você. Mas eu prefiro mais mal feito, feito com amor, e foi a melhor coisa que aconteceu. Minha esposa entrou, nunca deu uma aula para o Ministério Infantil. O Ministério estava com 7 mulheres insatisfeitas, agora está com 30, e o negócio está bombando. Porque a Renata faz com amor. Então a gente precisa valorizar isso. E ser mais intransigente com os pecados do humor, principalmente com o nosso. Eu falo porque eu tenho lugar de fala para falar que eu sou o cara mais pecador nesse sentido. Eu simplesmente detesto as pessoas com uma facilidade terrível. Sou nervoso por natureza.
E eu preciso olhar para esse negócio todo dia, porque senão eu esqueço rapidamente. Spurgeon falou assim: atrai-se mais moscas com mel do que com vinagre, e semelhantemente levará mais almas para o céu, o homem com o céu no rosto do que o homem com o inferno no olhar. C.H. Spurgeon. Domínio próprio, cara. Domínio próprio nos lembra pedir perdão. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoai os nossos pecados. Já está orando por você e pelos que te ofenderam. E ainda você afirma, assim como eu já perdoei. Domínio próprio. Porque é inevitável que venham as ofensas nesse ministério. É inevitável que as pessoas não vão pisar no nosso corpo. Mas nós precisamos ter. O domínio próprio também nos leva a ter compromisso, né? A sustentar nossas escolhas, ainda que nos custe. A lutar contra a preguiça ou contra sentimentos emocionais latentes que nos levam a tomar decisões precipitadas. Vamos precisar ter domínio próprio. Então, quantas vezes você não chegou na igreja com aquela vontade de chutar o balde? Se você não chegou no púlpito e falou assim, hoje eu vou abrir mão dessa igreja, você não está no ministério, você está em alguma outra coisa. Pastor, quantas vezes você pensou em desistir? A questão é quantas vezes eu preguei sem pensar em desistir. Domingo mesmo eu quase entreguei esse negócio. Anda a hora. Ah, não, tchau. Vai tomar banho. Domínio próprio. É você não ser dominado pelo seu sentimento aflorado. É você não tomar decisões precipitadas que levam a frustrações. É você deixar a bola baixar, deixar o sol se pôr sobre a ira. No ambiente relacional, sem domínio próprio, nós estamos perdidos. Requer um esforço de continuar comprometido, apesar que eu não estou sentindo mais vontade nenhuma. Vontade nenhuma de estar fazendo aquilo ali. De estar com uma vontade terrível de ir embora, de chutar o balde, de mandar todo mundo catar coquinho. Mas eu vou continuar com esse negócio, porque eu me comprometi. E eu vou terminar o que eu comecei, porque é assim que é meu Deus. Ele completa a boa obra que começa. Então você começa, dá um treinamento, o pessoal começa a cuspir na tua cara praticamente, ignorar completamente. A chance, e quantas vezes a gente fala, quer saber? Tchau. É falta de domínio próprio, falta de amor. Porque o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Eu vou ficar aqui, não tô vendo nada, mas a gente não é guiado pelo que vê, é guiado pelo que crê. Então eu creio que vai dar certo, apesar que tudo parece que já deu errado. Mas eu vou continuar aqui. A vontade é de pegar e dar um tapa na cara de todo mundo. Por que a gente não pode fazer como Neemias, quando voltou da reconstrução, viu o pessoal adorando os Baal e saiu batendo e arrastando a cabeça de todo mundo pelo chão? Por que não? Não sei, mas Jesus não é igual a Neemias mais. Assista. O último capítulo de Neemias, para mim, é o mais divertido. Ele sai batendo em todo mundo. Quantas vezes você não teve essa vontade? Eu tive. Me permita pegar um chicote e fazer igual Jesus e sair dando chicotada em todo mundo, pegar minhas coisas e ir embora. Você vai lá no Amazonas, pastor, e os caras viajam 14 dias de barco para ouvir o teu treinamento. E eu dou 8 horas de treinamento, todo mundo atento. Aí você marca o treinamento aqui em Bela Vista, Paraíso, que o cara tem que andar 5 minutos, e o cara não vai. Você tem noção do desgosto que me dá voltar aqui? É um desgosto terrível. A vontade de falar, gente, quer saber? Vamos tomar banho, esse estudo aí, tchau. Nunca mais volta aqui, vou embora, essa porcaria. Mas não, domínio próprio. Tem que acreditar que vai dar certo. Amanhã eu vou dar o treinamento pela milésima vez aqui na igreja. Acha que aqui é só paraíso? Aqui é loucura também, mano. O pessoal não faz nada. Aqui é pior, eu falo essa coisa faz 3 anos, os caras não tem ainda. Uma raiva do caramba. Mas domínio próprio. Vamos manter o compromisso aí. E uma mulher, Kizar, ela falou: amar 20 homens em um ano é fácil. Difícil é amar o mesmo homem por 20 anos. Amar o visitante é a coisa mais fácil do mundo. O duro é amar aquele desgramado aqui, tesoureiro, que fica enchendo o teu saco faz 3 anos. Aí que é um milagre. Ter essa paciência, né? Então, desculpa o desabafo aí, é a minha realidade. Vocês estão bem pra caramba. Mas eu aqui já quero morrer. Às vezes eu quero morrer, tá maluco? Povo chato do caramba. Vamos lá.
Aí ficou pior. Olha lá. O amor não suspeita mal. Como? É, só milagre. Mas tem que ajoelhar, fazer jejum. O amor não suspeita mal, pastor. Ele é inocente. Ele tá sempre achando. O irmão vai lá, fala uma besteira terrível na tua cara. Não, ele não quis dizer isso. Ele não entendeu. O irmão, ele não fez isso porque não entendeu. Eu não, já entendi. Ele entendeu, sim, tá fazendo para passar o perna na minha cara. Esses irmãos estão de sacanagem comigo. Mas o amor não suspeita mal. Se você parar para pensar, você vai ver que as pessoas que mais te influenciaram na vida são as pessoas que sempre acreditaram em você. A tua mãe. Todo mundo, todo mundo sabe que você é um vagabundo, você não fez nada. A diretora chama você na escola e fala: esse moleque não serve para nada. Ele é um miserável. Aí você fala: não, mãe, não fui eu. A tua mãe é a única que acredita. É sempre assim. E a gente adora isso. A gente é influenciado por quem confia na gente. Isso é impressionante. A partir do momento que a pessoa percebe que você não confia mais nela, ela não leva mais em consideração a tua influência. E essa é a grande questão. Porque como é que eu vou. Aí, pastor, eu tô falando que esse é o mistério do negócio. Por isso que esse é o alvo final. Porque eu tô vendo na cara do infeliz que ele não presta. Como é que eu vou acreditar que ele presta? E se eu demonstrar para ele que não presta, ele não me ouve mais. Jesus, a gente admira Jesus porque ele vai lá em Pedro, em João 21, e vira pro cara e fala assim: você me ama? Aí tem a discussão do grego, não importa. Não importa que o cara negou. Aí ele fala: tá, você tá ligado, né? Que eu amo o filéu. Apacenta minhas ovelhas. Como assim? Eu acabei de fazer uma burrada ali, cara. Eu acabei de estragar tudo. E não fui só estraguei tudo, como eu levei todo mundo comigo. Tava todo mundo pescando com ele. Agora é inacreditável. Por causa desse cara que deu essa segunda chance, essa milésima chance, porque Pedro só fez besteira, né? Chamou Jesus no canto, deu um esporro. Não, você não vai morrer, não. Lembra? Ele tem aquela revelação: tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Deus dá um elogio. Jesus elogia: ó, não foi o homem, foi o Pai. A próxima frase de Pedro é uma burrada. Jesus falou: é necessário que eu morra. Ele chama, olha o texto, chama Jesus para o canto e o repreende. Se é eu ali, for Pedro, ó, vai tomar banho, tchau, vá, você não presta. Mas não, Jesus fica inacreditável. Então, esse poder de Jesus de- que influencia. E a gente precisa trabalhar isso, cara. Eu preciso trabalhar isso aí. Henry Drummond fala assim: o sucesso virá na proporção em que elas acreditam que nós acreditamos nelas. Respeito pelo outro é a primeira restauração da autoestima. Esse parênteses aqui, eu tô lendo esse livro faz 3 anos, eu não consegui chegar nesse ponto, não, mas tem que falar aqui para ser honesto. O sucesso virá na proporção em que as pessoas acreditam que nós acreditamos nela. O respeito pelo outro é a primeira restauração da autoestima. O cara vem tudo destruído. A gente conseguir transparecer que crê não na pessoa, mas que Cristo nela é a esperança da glória, de que, de que o poder do Espírito Santo pode restaurar e levar essa pessoa a viver coisas que ninguém imagina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, segundo o poder de Deus que pode operar nela. Então, essa fé, não na pessoa, mas essa fé em Deus, na vida da pessoa, é um catalisador de influência. É um catalisador de influência. Então, eu conheci um pastor que era tudo assim. Eu falava para ele: maravilha, vai arrebentar, vai arrebentar. Pastor, eu tô com uma ideia aqui. Cara, vai arrebentar isso aí. Vai na fé. O cara acredita, mano. Tem pelo menos um pastor que tá acreditando. Agora chega aí, cara, não sei não, hein? Ah, isso aqui já era, hein? Ah, vou falar aqui porque eu tenho que falar mesmo. Porque olhando aqui não vai dar. Ai, se você não acredita, ninguém acredita, pastor. Se você não. Acabou, já morreu já. Se você não acredita, nem testa. Já abandona, pede as contas, tchau. Nós temos que acreditar e nós temos que transparecer que acredita. Agora, essa parada depende dos outros. Então você tem que acreditar não apenas que você vai fazer, você tem que acreditar que Deus vai fazer através do outro. Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além.
do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que vai operar nesses infelizes que nos cercam. Você tem que acreditar. E tem que transparecer que acredita. Porque se a gente acreditar e transparecer que acredita, você lembra do filme Até o Último Homem? Do soldado lá? Aí eles chegaram, o cara, no final do filme, ele falou assim, ó, nem todo soldado acredita no que você, acredita no que você acredita. Mas todo soldado acredita que você acredita. Então ninguém sobe para a guerra enquanto o homem lá não ora. Lembra? Não, enquanto você não orar. Vão subir? Não, não. Estamos esperando o soldado tá orar. Porque os caras acreditam que ele acredita, é o que importa. Então os caras têm que acreditar que não acredita. E o que a gente acredita? Não apenas em Deus, mas no que Deus vai fazer na comunidade. Isso envolve as pessoas. Então, o amor não suspeita mal. Tudo espera. Tudo crê. Misericórdia. Deus nos dê força. Por fim, o amor não se regozija com a justiça, mas se alegra apenas com a verdade. O Henry Drummond fala que isso aqui é se recusar a tirar proveito da falha dos outros. Essa é uma questão difícil também. É aquele famoso eu te avisei, né? Eu avisei. Então você avisa, o cara fracassa e eu avisei. Ele fala que o verdadeiro amor não se alegra com essa tipo. A gente se alegra quando a coisa dá certo. Não é, é se esforçar para evitar ter qualquer tipo de satisfação quando a injustiça acontece, principalmente quando a gente anunciou ela. Então são atitudes práticas que nos levarão a um outro patamar de liderança. E que é, de fato, o jeito de Deus. Espero que vocês tenham visto alguma coisa prática nisso. E vai ser a base do que nós vamos trabalhar. A nossa garantia que nós podemos viver isso está em 1 João 4,19. O texto fala assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. É engraçado que quando a gente lê esse texto, a gente lê nós o amamos, mas não está o aí, é nós amamos. Nós podemos amar dessa maneira porque ele nos amou dessa maneira primeiro. Ele deu prova do seu amor por nós, nos amando quando a gente era inimigo dele. E porque nós recebemos esse amor incondicional, nós somos inundados nesse amor incondicional, eu tenho total condições de repetir isso. Que nem uma criança aprende a falar ouvindo o pai, nós aprendemos a amar observando o amor que recebemos. Aprendemos a perdoar observando o perdão que recebemos. Aprendemos a ter respeito, consideração, generosidade e bondade, paciência, na medida que eu observo tudo isso que recebo da parte de Deus diariamente, apesar que ninguém mais vê, mas a gente sabe o que rola no nosso coração, para que eu possa transmitir esse amor a pessoas que falham muito comigo, mas muito menos do que eu falo com Deus. Que o Senhor nos dê essa graça, para que nós amemos como Ele nos amou primeiro. Semana que vem, vou fazer no outro ambiente, o quadro, vamos entrar na parte ministerial em si. Espero a presença de todos. E abra aí para qualquer dúvida, questionamento sobre o assunto, comentário, crítica. Aproveita que eu falei sobre amor, então me xinga, porque hoje eu vou ter que te perdoar de qualquer jeito.